Agora liga a sirene, safadão, liga a sirene, porque atiradores desportivos são presos durante uma ação policial. Vamos conversar com Mara Rodrigues, que chega ao vivo com mais informações. Coloca ela aqui na tela. Muito boa tarde, Mara. Quem são esses atiradores e por que eles foram presos? Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos que acompanham o Cidade 190. São dois atiradores que estavam sendo investigados pela polícia desde 2022. 2 pessoas foram presas, os 2 atiradores, e 5 mandados de busca e apreensão foram cumpridos contra os alvos por comércio ilegal de arma de fogo. As ações ocorreram no bairro Bom Jardim e Caucaia, na região metropolitana. Foram apreendidos 3 veículos e equipamentos, como notebooks, computadores e aparelhos celulares que vão ser periciados. As investigações começaram em novembro de 2022 com a denúncia do suposto furto de 16 armas de diferentes modelos e calibres do apartamento de um comerciante que é atirador esportivo no Parque Potira, no município de Caucaia. Agora, algo chamou a atenção, causou estranheza por parte da polícia. Foi o fato do comerciante ter registrado o boletim de ocorrência do suposto furto apenas 4 meses depois do ocorrido. Com o decorrer das investigações, que inclusive teve a participação do Ministério Público, os agentes descobriram que o comerciante que denunciou esse furto, identificado como Michel Egídio Torquato Oliveira, de 40 anos, ele estaria comercializando armas de fogo ilegalmente e mais, ele ainda estaria utilizando documentação falsa para omitir os receptadores dessas armas. Também acabou preso o Paulo Henrique do Nascimento Lima. Ele também é atirador esportivo de 31 anos de idade, que estaria agindo como laranja, comprando, fazendo aí essa movimentação das armas para o Michel, porque o registro dele de atirador esportivo estaria suspenso. Os 2 foram presos, como eu já bem disse, estão à disposição da Justiça. Eles estão sendo investigados por associação criminosa, omissão de cautela e comércio ilegal de arma de fogo. Eu vou conversar agora com o delegado Eduardo Tomé, titular na Delegacia de Roubos e Furtos, porque existe uma estimativa da polícia, delegado, de que o Michel tenha movimentado em cerca de 1 ano e meio, cerca de R$200 mil em armas ilegais. Boa tarde. Boa tarde. Essa é a suspeita da polícia, Na realidade, quando as investigações se iniciaram, como você bem ressaltou, a partir de uma comunicação feita pelo próprio Michel, a Polícia Civil trocou informações com o Exército, com a Polícia Federal, e graças à participação ativa do Ministério Público também foi possível desbaratar todo esse grupo criminoso. Como é que eles agiam? Porque é um esquema criminoso que ele até fazia a raspagem da numeração da arma para que ela fosse comercializada. Como é que funcionava? Na realidade, o Michel ele é um pequeno comerciante no município de Caucaia, um empresário, que preencheu todos os requisitos legais exigidos pelo ordenamento jurídico para se cadastrar junto ao Exército como atirador desportivo. Então ele preencheu todos os requisitos legais. A partir daí, ele começou a frequentar clubes, passou a participar de grupos de atiradores e, se valendo dessa condição, buscou aproximação com outros CACs. Ele se mostrava interessado em adquirir armas que eram anunciadas pelos atiradores. Essas pessoas, os vendedores, em princípio, todos agiam de boa fé, iniciava um processo junto ao Exército para a transferência desse armamento e, a partir daí, muitas dessas armas o Exército indeferiu por questões administrativas em relação ao Michel e, mesmo assim, ele comprava essas armas e revendia para terceiros. Ou seja, o vendedor inicial, aparentemente, por enquanto, agia de boa fé. Caso se comprove a participação de outros envolvidos, eles serão responsabilizados. Mas a quem comprou do Michel, o adquirente final, esses, não há dúvida, praticaram o crime porque sabiam que as armas eram de origem ilícita. Agora, existe alguma informação de que essas armas estariam sendo vendidas para o crime? A polícia tem essa informação já? A investigação caminha nesse sentido, até porque entre essas armas, porque com certeza, no mínimo, foram comercializadas mais de 20 armas. 16 que ele noticiou e outras que surgiram na investigação. Essas armas, em razão da especificidade dela, o calibre, tudo indica que ele possivelmente tenha fornecido para alguns criminosos.
Até porque ele mesmo confessou, pelo menos em uma negociação, que ele comprou a arma, suprimiu o número de série, sinais identificadores dessa arma e repassou para terceiros que ele não declinou o nome. Agora chamou a atenção o fato dele ter comunicado, né, o suposto furto apenas 4 meses depois, mas ele fez isso por uma razão. Ele também fez isso porque ele passaria por uma investigação, é isso? Não, na realidade exatamente. A alegação dele inicial no boletim de ocorrência, o boletim de ocorrência foi lavrado no dia 15 de julho de 2022, na Delegacia Municipal de Caucaia, sendo que o fato supostamente teria ocorrido, o fato ocorreu no dia 15 de julho, mas ele só lavrou isso 4 meses depois, no dia 17 de novembro. E quando ele fez esse registro de boletim de ocorrência na delegacia, no dia 17 de novembro, foi um dia após ele ser notificado pelo Exército, pela 10ª Região Militar, que sofreria uma visita de vistoria, que é um procedimento padrão junto ao Exército em relação a todos os colecionadores, atiradores e caçadores. Por lei, eles são obrigados a periodicamente sofrerem fiscalização do Exército. E ao ser notificado dessa vistoria, ele acabou se amedrontando e indo à delegacia registrar o boletim de ocorrência. Você também verificou que o Paulo Henrique, ele agia como laranja, até porque ele não teria esse poder aquisitivo para fazer essa movimentação dessas quantias. Né? Exatamente. O Paulo Henrique também colaborou com as investigações após ser preso. Em seu interrogatório, ele fala que era um aficionado, gostava de armamentos, mas que ele não tinha condições de comprar as armas. E aí ele juntou um dinheiro, tirou o certificado de registro para poder frequentar clubes e a partir daí iniciar uma atividade esportiva. Ocorre que, infelizmente, ele acabou sendo cooptado pelo Michel, que, tendo em vista que o CR dele, do Michel, estava suspenso, passou a utilizar o nome e o CR do Paulo Henrique para poder continuar atraindo vendedores e adquirir armas. Obrigada pelas informações. Os dois estão atrás das grades, à disposição da Justiça. Essa foi uma ampla investigação realizada pelo Ministério Público, também teve a participação do Ministério Público, foi realizada pela Polícia Civil aqui do estado do Ceará, justamente para coibir esse comércio ilegal de armamentos. E esse colecionador acreditava que iria fazer o registro da ocorrência, porque passaria por uma fiscalização do Exército e ficaria tudo bem. Só que esse fato dele ter comunicado 4 meses após o ocorrido chamou a atenção da polícia, sendo que existe uma determinação, uma lei, que prevê que ele tem que comunicar 24 horas após esse suposto furto. E agora as investigações da Polícia Civil se concentram em saber para onde foram vendidas essas armas, com a numeração suprimida, com a numeração raspada, com os sinais identificadores também adulterados. Tudo isso agora passa a ser parte da investigação da Polícia Civil aqui do Ceará. Luciana, Márcio. Mara, muito obrigada pelas informações. Agradeço também ao delegado, que trouxe aí com riqueza de detalhes o que de fato estava acontecendo. E o que me chama a atenção é justamente esse detalhe onde a Mara também enfatizou após a fala do delegado. Por lei, o atirador desportivo, ele tem que informar, tem que registrar um boletim de ocorrência até 24 horas depois. Mas esse atirador, ele deixou passar 4 meses. Por que será que 4 meses depois ele foi fazer esse registro mediante a tantas armas que ele tinha em posse, em Márcio? Olha, Luciana, ficou muito claro, A polícia aí não tem bobo, Os caras já viram que ele ia receber uma vistoria do Exército para ver como é que estava guardada essas armas, é um procedimento normal, Ele recebeu a notificação num dia e fez o registro de furto no outro, Para quando o Exército fosse lá vistoriar essas armas, ele teria a justificativa e dizer, foi furtado, tá aqui, já fiz até o boletim de ocorrência. E aí isso gerou aí esse inquérito. E agora, meu amigo, vai pagar pelo ato praticado, Tudo isso é fruto porque abriram as fronteiras para todo mundo trazer arma, Naquele aeroporto aqui de Fortaleza, quase toda semana tinha arma para liberar, O Exército ia para lá para liberar, a Receita Federal arrecadava os impostos, mas era muita arma, simplesmente muita arma. E aí começaram a confundir, quem realmente era atirador de tiro esportivo, aquele que é o atleta, que trazia o seu armamento para treino, E começou a misturar, abriu muita gente, Aí o cara ia fazer os cursos, aí se cadastrava lá como CAC, que é o caçador, atirador, colecionador,
e a partir daí o cara começava a comprar armas. Tá aí, esse caso é bem emblemático e é preciso separar o joio do trigo, porque nesse meio que tem armamento, infiltra bandido demais. Nessa sociedade, sim, os caras se infiltram em todo canto. É na política, é no judiciário, é na imprensa, em todo canto. Imagina bandido que tá ávido por armamento se ele não entra no meio desse negócio. Tem que ter uma fiscalização intensa e separar o joio do trigo. Saber quem realmente é atleta, quem realmente é atirador, de quem é aventureiro e os bandidos principalmente, não é? Então, fica aí os meus parabéns aí ao delegado e à polícia, porque esse trabalho tem que ser multiplicado, viu? Tem mais gente por aí. Se enganem não.